Senhor, depois de enviado pelo Pai a salvar-nos pelos seus atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, vier chamar-nos pecadores. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estás à direita do Pai a interceder por nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus.
Guardai, Senhor, com a pastoral bondade a vossa família, e que possais vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco e reina, em unidade do Espírito Santo, por todos os séculos. Leitura do profeta de Isaías. Eis o que diz o Senhor: reparte o teu pão como faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa ao que não tem que vestir, e não voltes as costas ao teu semelhante. Então a tua luz despontará como a aurora, e as tuas feridas não tardarão a sarar. Ser-te-á a tua justiça e saber-te-á a glória do Senhor. Então, se chamares, o Senhor responderá. Se o invocares, dir-te-á: aqui estou. Se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres do teu pão ao faminto e matares a fome do indigente, a tua luz brilhará na escuridão, e a tua noite será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Para o homem reto, nascerá uma luz no meio das trevas. Brilha aos homens retos como luz nas trevas, o homem misericordioso, compassivo e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. E este jamais será abalado. O justo deixará memória eterna. Ele não receia más notícias. Seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração é inabalável, nada teme. Reparte com largueza pelos pobres, a sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. Para o homem reto nascerá uma luz no meio das trevas. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com sublimidade de linguagem ou de sabedoria, a anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que, entre vós, não devia saber nada, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Apresentei-me diante de vós, cheio de fraqueza e de temor, e a tremer de veras. A minha palavra e a minha pregação não se basearam na linguagem convincente da sabedoria humana, mas na poderosa manifestação do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. A palavra do Senhor deste domingo coloca-nos diante da vivência interior e a manifestação exterior daquilo que nós somos. E aquilo que nós somos pode, quer na dimensão interior, quer na dimensão exterior, revelar muito mais do que nós pensamos ou às vezes queríamos que fosse. Ao escutarmos o texto da primeira leitura do profeta Isaías, o autor sagrado nos aponta para estarmos atentos aos outros. Reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa a quem não tem que vestir. Nesta espécie de exortação. E se nós quiséssemos olhar para os momentos mais recentes, mesmo desta paróquia, podemos dizer, já tentámos fazer isso que o texto nos diz. Então assim se compreende, ou se explica, se quisermos dizer, aquilo que foi a mobilização na semana passada, da segunda para a terça-feira, e que já se recompôs essa mesma mobilização com coisas que foram enviadas para as zonas das intempéries. Isso só prova que, afinal, temos sensibilidade aos outros. Isto é, se quiséssemos dizê-lo, já vivemos um pouco desta palavra, mas temos que ir aprendendo mais a vivê-la de forma ainda mais radical, ainda mais intensa, ainda porque não atingimos, porque ninguém atingirá esta capacidade de se pôr ao serviço do outro. E o outro, tenha ele a fé que tiver, tenha ele, ou seja, de que etnia for, seja ele de qualquer diferença que queiramos, como por estes dias se tem acentuado por parte de alguns as diferenças e não as semelhanças. E como nós, enquanto portugueses, somos razoavelmente bons a reagir às dificuldades dos outros, seria e será interessante que esta nossa qualidade não se perca, pelo contrário, se aprofunde. O texto que rezamos do Salmo responsorial e o Salmo e o refrão em particular nos dizia: para o homem reto nascerá uma luz no meio das trevas. E depois o texto diz que quem é o homem reto é o misericordioso, compassivo e justo, aquele que se compadece e empresta, que dispõe das suas coisas com justiça, sempre em atenção ao outro. E de facto, depois de tantos sinais com que fomos, de alguma forma, alertados nos últimos tempos, após a pandemia,
E é coisa tão simples quanto isto. Comparemos, só que às vezes temos dificuldade em parar para comparar. Há 5 anos atrás votámos para o Presidente da República e estávamos em confinamento por causa da pandemia. Agora, 5 anos depois, já não temos esse condicionamento, temos outro. Isto dever-nos-ia fazer pensar, dever-nos-ia fazer questionar. Porque é que isto nos acontece? Mais, o que não se tem visto muito referido, o que é que isto tem a ver com a minha conversão? E não fiquemos naquela frase, talvez, de desculpa. Hoje são eles, amanhã podemos ser nós. É verdade. Mas não é por causa disso que nós temos que estar atentos aos outros. Porque os outros são sempre para nós um apelo, olhar para eles em Deus. E é isso que São Paulo nos diz neste excerto da primeira carta aos Coríntios. Paulo diz que não foi falar com uma linguagem elevada. Aliás, ele tinha, e sabemos-lo por outros textos que escreveu, por outras cartas e epístolas, mas quis apresentar simplesmente Jesus crucificado. E quantas vezes nós andamos a fugir do Cristo crucificado? E o Cristo crucificado isto quase parece uma heresia, mas o Cristo crucificado se recrucifica em tanta gente que sofre. Parece que temos que olhar para Ele e perguntar-lhe: o que é que queres de mim? O que é que precisas que eu dê com atitude de conversão da minha vida? E o texto do Evangelho é um dos textos, é um texto incluído no Sermão da Montanha. No domingo passado escutamos os enunciados das bem-aventuranças, noutras traduções o enunciado dos projetos de felicidade. Agora Jesus faz-nos um contraste e toca exatamente esta dimensão interior e exterior. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E como se Jesus já nos conhecesse e conhece, diz-nos logo: vós sois o sal, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós temos sido, nos últimos anos, ajudados, e bem, a repensar o sal que pomos na comida. Temos sido, ou tem sido substituído, o processo de conservação de muitas coisas, inclusive das carnes e de outras coisas mais, do sal para o frio. Isto pode nos ter feito deixar de perceber o significado de sal. Reparemos um pormenor. O que é o salário? O salário era a porção de sal que cada pessoa recebia pelo trabalho realizado. E, portanto, o sal era para o povo de Deus um sinal importante. E quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, está-nos a investir, a dizer: vós deixai-vos tocar, salgar, fazer assim, interiorizar o que sois. Possivelmente não está aqui ninguém, ou muito poucos estarão aqui, que terão sido batizados nessa fórmula que existia, que era, no momento do batismo, colocar sal na boca da criança. Havia muitos sinais, alguns deles belos e interessantíssimos, que depois, quando não se percebe,
se corre o risco de cair no ridículo e não os perceber. Mas esse de colocar o sal era exatamente para dizer: tu agora foste salgado por Deus. Sê sal da terra. Não é sal para deitar à terra. Aliás, num dos processos mais complicados, quando um determinado povo era derrotado, a pior forma de derrotar um povo era regar os campos com água salgada. Deve ser por isso que, quando há os incêndios, não se vai buscar água ao mar. Se a água salgada cair, não nasce nada por muito tempo. Deve ser só por outra razão qualquer. Mas só para dizer, se o sal não prestar para nada, dizem, desculpem a expressão, nem para estrume serve, porque estraga as próprias terras. E a pergunta que eu ponho a cada um de nós é esta: será que eu sou sal? Sal da terra? A dimensão interior. Agora, vós sois a luz do mundo, a dimensão exterior, o tornar virado para fora, o tornar sinal para que os outros vejam, para que, como diz o texto a fechar este excerto que escutamos, para que brilhe a vossa luz diante dos homens e, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, recorrendo ao tempo batismal, o último sinal do nosso batismo é a luz, a vela acesa. E que esta moda, já nem sei se é moda, se é mania, de tirar as velas de cera para que não se veja. É que estas velas são muito bonitas, mas não se vê a arder. Não se vê a queimar. Não se vê o simbolismo da nossa própria vida. E já para não falar da coisinha que agora se faz, põe umas luzinhas tipo luzinhas, mas aquilo é tudo elétrico à volta dos caixões. Estão para ali a treluzir, mas aquilo não é nada. De luz não tem nada. E já para não falar de alguns senhores padres que, por razões higiênicas, já nem querem velas à volta dos caixões. Como se isso não fosse importante. Ver a consumir, a gastar. Eis o desafio da nossa vida. Será que eu sou luz deste mundo? Já aqui tenho dito, e porque estão aqui alguns escuteiros, podem servir de exemplo, aquela história que o bispo de Setúbal uma vez contava, quando vem aos crismas, diz para acender a vela, para fazer a profissão de fé, e os mais pequenos, os adolescentes neste caso, começam a virar a vela para ver onde é que está o botão do on e do off. Ainda penso, já a ver, assim, onde é que está o botão? Não se percebe que tem que acender e acender de uns para os outros. Este sinal de ser de uns para os outros nos faz perceber que da minha luz depende a luz dos outros. Da luz dos outros depende o alimentar da minha luz. Numa palavra, nós que por estes dias e concretamente hoje terminamos o tempo das visitas pastorais dos nossos bispos ao nosso arciprestado e rezaremos hoje, nesta Eucaristia, pela última vez, essa oração que foi feita para o tempo da visita pastoral, que essas palavras que estão contidas nessa oração nos comprometam mesmo a que cada um vá descobrindo como é que eu sou chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Com uma particularidade: se eu não for, a terra se ficará com menos sabor de Deus e o mundo ficará mais às escuras, porque eu não assumi a minha
vocação e a minha missão. Que o Senhor nos faça capazes de cumprir esta palavra que Ele hoje nos dá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Peço o seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos por todos os homens do mundo para que recebam a ajuda da nossa prece e da nossa caridade. E peçamos confiadamente dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela Igreja Santa e Católica, pelas Igrejas Ortodoxas Orientais e por todos os seus ministros e fiéis, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que repartem o pão com os famintos, dão pousada aos pobres sem abrigo e levam roupa aos que não têm que vestir, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que anunciam o mistério de Deus aos homens e por todos os que falam com desassombro de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, oremos ao Senhor. Pelos fiéis que procuram ser sal da terra e luz do mundo, e pelos monges religiosos e irmãos leigos que escolheram a perfeição dos conselhos evangélicos, oremos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos em nome do Senhor e pelos membros das nossas famílias que partiram deste mundo marcados com o sinal da fé, oremos ao Senhor. Lembramos em sufrágio nesta Eucaristia Maria Cândida Vaz Saleiro de Abreu, marido e filhos, Olívia de Jesus Martins de Meira, pais e sogros, Manuel Alves Cardante, esposa e filho Crespim e esposa, António Neiva Marques, pais e sogros, Maria Pires Laranjeira Novo, marido e pais, Maria Fernanda Vaz Saleiro Amorim e mãe, José Martins Laranjeira e filho, Manuel Miranda Pimenta, Abílio Cepa Cerqueira e esposa, Maria Albertina Morgado Areses Cepa, marido e filho António Fernando, António Lima Afonso Sampaio e as almas do purgatório. Confiemos também ao Senhor as nossas intenções mais pessoais.
Escutai, Senhor, as orações da vossa Igreja e defendei-a dos perigos que a rodeiam, para que possa servir-vos com inteira liberdade e dar-vos graças pelos benefícios recebidos. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós criaste os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e as estações do ano. Formaste o homem à vossa imagem e semelhança e lhe confiaste as maravilhas do universo, para que, em vosso nome, domine sobre todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Amen.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Arcebispo José, os seus bispos auxiliares e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viver na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de creres a minha palavra, mas dizei uma palavra.
Rezemos em comum e pela última vez este contexto. Vem, Senhor Jesus, caminhar conosco, ilumina o nosso coração com o Teu Espírito, semeia em nós desejos de conversão, inspira-nos a escutarmos-nos uns aos outros, torna-nos discípulos atentos à Tua Palavra, anima-nos na fé, na esperança e na caridade. Prepara as nossas comunidades para a visita pastoral, abrindo-nos à comunhão e à corresponsabilidade. Sustém-nos no caminho da sinodalidade, transformando as nossas rotinas em missão. Orienta-nos para uma igreja próxima e servidora, renova o ardor evangelizador do teu povo. Acolhe as nossas fragilidades e limitações, levando-nos a viver segundo o Evangelho. Envia-nos a cuidar de todos, sem exceção, sensíveis às crianças e aos valores, presentes junto dos adultos e das famílias, olhos atentos aos idosos e aos mais frágeis. Seja esta visita tempo de graça e escuta. Edifica-nos como igreja viva e unida. Na diversidade das nossas comunidades, dá-nos o nosso coração e a nossa alma. E em Ti confiamos, Senhor Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos fizeste participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo à tarde, às 15h30, temos a Eucaristia de encerramento das visitas pastorais na Malafaia, com a Eucaristia e a investidura dos novos conselhos pastorais paroquiais de todas das 15 paróquias do nosso arciprestado. No próximo sábado, dia 14, temos a responsabilidade de, enquanto paróquia, rezarmos pela Diocese. É o dia do Laudes Perene diocesano. Está aí na proposta de, ao longo de todo o dia, teremos a missa pelas 9 horas da manhã e durante todo o dia terá o Santíssimo exposto aqui sobre o altar e estão já umas folhas espalhadas para quem quiser inscrever-se para assegurar um tempo de adoração ao Santíssimo Sacramento nas várias horas até cerca das 19h15, 19h20, onde terminará e teremos depois a celebração da Eucaristia de domingo. Já foi certamente toda a gente sabe, já foi enviado um primeiro carregamento de coisas para Vieira de Leiria, está ali outro e vamos ver como se consegue conciliar com outros lugares, por forma a podermos fazer chegar o mais rápido possível toda a nossa partilha. Certamente que depois de passar esta confusão, o Sr. Padre Filipe faz-nos já chegar alguma palavra que depois, quando chegar, a tornaremos pública para todos. Que sejamos, como dizia o texto do Evangelho, verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.